pais, eu sou Letícia Ramos e vou contar um pouco de como foi o meu processo de transformação das minhas vestes e as dificuldades que eu enfrentei com relação a isso. Eu tenho 48 anos, mas quando vim para a igreja eu tinha 28 anos. E eu já era casada nessa época e já tinha 2 filhos. Aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, me chamavam de gaúcha, gaúcha do bar. Hoje eu sou só Letícia, porque Deus nos chama pelo nosso nome. Eu não nasci aqui, nasci em São Paulo, mas aqui fiquei conhecida assim. Naquela época eu era a gaúcha. Eu tinha um bar, um estabelecimento que de dia funcionava mais como uma lanchonete ou restaurante, porém à noite era um bar. E pelo meu bar passavam muitos caminhoneiros. Aliás, foi assim que eu conheci o meu esposo. Ele era caminhoneiro. Mas quando nos conhecemos, eu era a dona do bar, a gaúcha. E como dona do bar, eu trabalhava muito, muito mesmo. Eu tinha uma consciência de que eu era a melhor propaganda do meu trabalho. Eu precisava que o meu bar fosse bem visto, bem falado, para que eu tivesse muitos clientes, principalmente à noite, para eu poder manter as serestas dos finais de semana. Eu era muito ativa, resolvida, fazia tudo sozinha, corria para cima, para baixo. Eu tinha que fazer o meu negócio dar certo, porque eu nunca tive ninguém que lutasse por mim. Eu sempre fui sozinha, sempre resolvi os meus problemas sozinha. Então, eu sozinha fazia tudo funcionar, eu dava conta. E eu tinha muito orgulho de mim mesma por isso. Imagina uma mulher que não precisava de um homem para bancá-la. Essa era eu. E no meu trabalho, eu estava sempre bem vestida e muito bem arrumada. E muito perfumada. Eu retocava o perfume 3 vezes por noite, se eu achasse necessário, porque eu queria ser marcante e inesquecível para os meus clientes. Falo, meus clientes do bar. Só que tinha que ser bem arrumada, assim, que chamasse a atenção. E para isso eu caprichava na maquiagem, nos brincos. Eu usava adornos bem grandes, chamativos, que realmente chamassem a atenção para mim. Usava pulseiras, anéis e tudo o que eu achasse que me deixasse mais bonita. Meus vestidos eram de boa qualidade. Eu mandava fazer sob medida e sempre exigia que fossem colados e decotados. Eu ficava muito sensual. E sim, isso era de propósito. Quando me evangelizaram e Deus me abriu os olhos, eu passei por uma mudança muito radical, de forma que tive vergonha de mim mesma, por querer ser o centro das atenções, de ser o objeto de desejo de tantos homens que frequentavam aquele lugar. Deus abriu meus olhos para até mesmo o perigo que eu corria com isso. E então eu abandonei tudo, mudei de vida radicalmente. Só que eu conheci meu marido durante a minha vida sem Deus. E ele se apaixonou por mim daquela maneira que eu era, com aqueles exageros, aquela sensualidade, aquele fogo, aquela vida intensa. Porque em tudo eu era intensa, se é que vocês me entendem. E quando Deus me transformou, além da aparência, eu fiquei simples, fiquei humilde, fiquei mansa. Eu não era mais eu, entendem? Eu não era mais a mulher que o meu marido conheceu antes, aquela com quem ele se casou. E aí sim, tudo ficou complicado, porque também eu não tinha mais dinheiro.
Depois que fechei o bar, eu fiquei na dependência do Senhor. Foram mais de 2 anos aprendendo a ser dependente de Deus, porque eu era muito orgulhosa, muito arrogante, autoritária, autossuficiente. Como eu já disse, eu tinha orgulho de mim mesma por conseguir me bancar. E me bancava do bom e do melhor, viu? No meu bar, eu tinha também empregados. Eu mantinha muitos empregados. Tinha clientes, tinha dinheiro, enfim. Mas depois que Deus entrou na minha vida, eu abandonei tudo aquilo. E agora eu não tinha mais nada. Larguei tudo por amor a Deus. E passei mais de 2 anos só servindo na igreja, me congregando, e Deus trabalhando em mim, me transformando, me tratando. E é disso que eu quero falar, desse momento da minha vida, que foi o momento mais difícil para o meu esposo, porque ele não me reconhecia mais. Eu passei de uma mulher exuberante, independente, empresária bem resolvida, para uma simples dona de casa, que cozinhava, limpava e lia a Bíblia. Eu entendo o choque que o meu esposo levou, porque o coração dele ainda estava no mundão. Ele queria sair, beber, curtir, e eu só queria ir à igreja. E ficou assim, um jugo desigual. Mas Deus me deu muita paciência e sabedoria. Quantas vezes eu não saí com ele para lugares que eu não queria mais ir só porque eu o amava e tinha que acompanhá-lo como esposa, porque ele queria a minha companhia. E porque para mim, marido e mulher é para todas as horas e todas as situações, agradáveis ou desagradáveis. Eu nunca larguei meu marido, nunca deixei ele sair só. Se ele quisesse me levar, eu sempre ia. E estou falando dos lugares que ele gostava de ir. Bares, futebol e tudo mais. Mas eu ia sempre orando para Deus me socorrer e salvar logo o meu esposo e o meu casamento. Porque eu também sabia que se Deus não o transformasse, ele não ia suportar muito tempo aquela situação. Mas o pior que eu queria contar, uma das causas desse conflito foi justamente a mudança da minha aparência. Como eu falei, ele me conheceu de um jeito e agora eu estava de outro jeito. Vocês imaginam como isso mexe com a cabeça da pessoa? Principalmente com a cabeça de um homem, porque vocês sabem que homem é muito visual. É muito importante para alguns homens a aparência da mulher, a aparência que ele vai apresentar à sociedade da sua esposa. E isso para o meu marido era muito importante. Quando ele me conheceu, eu usava aplique no cabelo, só para vocês terem uma ideia. Meu cabelão chegava nos quadris. Usava também cílios postiços, unhas postiças, salto alto, maquiagem pesada. Agora imaginem, tirando tudo isso de cima da mulher, sumia a gaúcha e só sobrava a Letícia. A Letícia, serva de Deus. A Letícia simples, sem vaidade, sem nada. Tinha dias que íamos sair e eu dizia, vamos, estou pronta. E ele olhava para mim e falava, pelo amor de Deus, você não vai se arrumar? Tá parecendo uma empregada doméstica. Você não é a mulher com quem eu me casei. Eu não sei mais quem você é. E eu não vou sair com você assim para lugar nenhum. Cadê os brincos que eu te dei? E o cordão? Você não vai mais usar, não? E aí começava o problema. Tinha vezes que ele dizia, não basta você viver na igreja e ainda por cima tinha que ficar feia? Você tem mesmo que andar com essas roupas lá nos pés? E esse cabelo? Há quanto tempo você não pinta?
Não dá um corte? Quando foi a última vez que você foi ao salão? Toma, eu te dou dinheiro para você tratar esse cabelo. Fazer as unhas, colocar os cílios. Parece uma mendiga. E cadê os teus perfumes? Ultimamente você só cheira a cebola. Cadê os teus perfumes importados? Você não vai mais comprar, não? Não, né? Também não tem mais dinheiro, não tem mais emprego, não quer mais trabalhar, só lê Bíblia, só vai para a igreja, Bíblia e igreja, Bíblia e igreja. Você não presta mais para nada. Nesse dia, lembro que ele me humilhou muito, irmã. Ele disse: que Deus é esse que quer que a pessoa seja feliz feia? Mas o que ele não entendia é que o feia que ele falava era só o normal, o natural, com o qual ele não estava acostumado, porque não me conheceu assim. Mas é o normal de todo ser humano, porque nós não nascemos com nada pendurado em cima de nós. E na verdade, o problema era eu, que no passado vivia como alguém que na realidade eu não era. E ele não entendia isso. Eu confesso para você, irmã, que chegaram momentos em que eu pensei assim: eu vou voltar a usar tudo o que eu usava antes, mas o meu coração será de Cristo. Ele sabe disso. E o importante é que Deus sabe. Eu pensei em fazer isso para agradar o meu esposo, para que não houvesse mais discussões dentro do meu lar. Porém, algo no fundo do meu coração dizia para eu não fazer aquilo, não voltar atrás. E eu resolvi que não voltaria atrás. Mas a situação piorou. Na nossa intimidade, também ficou muito difícil, porque ele queria que eu continuasse fazendo o que costumávamos fazer. Práticas que hoje eu entendo que desagradam a Deus. Então eu me recusava, e aí ele surtava. E se levantava da cama e ia para frente da casa fumar o seu cigarro. E eu olhava da janela e via ele lá fora, mas não ia falar com ele. Eu me ajoelhava na beira da minha cama e ia orar. Ia apresentar aquela situação a Deus. Irmã, foi muito complicado. Eu já estava vendo a hora a gente se divorciar. Era uma guerra de braço. Ele não cedia por um lado e eu também não. Com relação a roupas e a vaidades, eu não cedia porque Deus já havia me libertado. E como eu já falei, pensei sim em voltar atrás, em usar tudo aquilo só para agradar ao meu marido. Mas eu também pensei, vai que eu volto e tomo gosto de novo por aquelas coisas, e aí vai ser outro problema para Deus me libertar novamente. Não, nunca mais. Eu não poderia fazer isso. Nunca mais eu poderia pôr um enfeite em cima de mim de novo e ter paz. E eu sabia disso. E o mais importante para mim era a minha paz com Deus. Apesar de o meu casamento estar em conflito, mas eu não queria que nada prejudicasse o meu relacionamento com o meu Deus. Deus me fez entender que não era eu que tinha que voltar atrás, voltar para a velha vida, mas era ele, o meu esposo, que tinha que ser alcançado por Deus também. Mas assim, eu nunca briguei com ele, irmã. Eu entendia o conflito dele com aquilo que aconteceu na minha vida. Eu era sempre amorosa, tentava explicar com muito amor sobre Deus, tentava explicar a ele tudo que Deus havia feito na minha vida e como tudo aquilo era importante para mim. E era por isso que ele ainda estava comigo. Primeiramente por causa de Deus, claro, mas também porque eu soube ser compreensiva. Só que um dia ele
implicou que queria que fôssemos à praia. E ele disse que queria me ver com o maior fio dental branco que eu tinha. Irmã do céu, eu já tinha dado fim naquele maiô a essas alturas. Era um maiô branco, com um modelo muito bonito que ele adorava. Todos os meus maiôs e biquínis, irmã, eram fio dental. Eu era muito bonita, sabe? Eu sempre causava sensações na praia, principalmente por causa das minhas tatuagens. Eu tenho tatuagens pelo corpo todo, nas costas, nos braços, na barriga, na virilha. Eu tenho uma maçã partida tatuada no meu bumbum. E ele ficava louco, ele adorava desfilar comigo na praia, porque sabia que causava inveja aos outros. E sabendo que ele gostava tanto daquele maiô, nesse momento eu não soube o que fazer. Realmente eu fiquei contra a parede. Aí não teve mais o que fazer. Então eu pensei, vou falar a verdade, seja o que Deus quiser. Senhor, tu és o dono do meu marido e ele só vai reagir como tu permitir. Eu estou muito cansada, Senhor. Eu vou falar a verdade. Aí eu disse, olha, eu joguei tudo fora. Não tenho mais maiô, não tenho mais biquíni e também eu não quero mais ir à praia. Eu não posso mais mostrar as minhas carnes, as minhas vergonhas, me expor dessa maneira. Eu sou templo e morada do Espírito Santo agora. E você, se quiser, vai sozinho. E depois que eu terminei de falar, ele parou e ficou olhando para mim assim, como quem não estava acreditando no que estava ouvindo. Eu nunca tinha falado com ele daquele jeito, não com grosseria, mas assim, sendo bem direta e ao mesmo tempo com autoridade. Porém, era verdade, era aquilo que eu queria falar. Aí, ele só olhou para mim com muita raiva, se dirigiu até a cômoda, pegou a chave do carro e saiu. E eu pensei, pronto, acabei com o meu casamento. Ele foi e eu fiquei lá, chorando. Mas não fiquei só chorando. Eu fui para o joelho e fui para o jejum. E aquela noite ele não voltou. Eu passei 3 dias orando e jejuando, porque foi esse tempo que ele passou fora. 3 dias. 3 dias fora, sem dar notícia nenhuma. E eu disse, Senhor, se esse for o preço para te servir, eu aceito. E continuo sozinha, seguindo com os meus filhos, contigo na minha frente. Tu, eles e eu. Mas, se for da tua vontade, se tu tiver planos na vida do meu esposo, permite, Senhor, que ele volte. Arranca ele de onde ele estiver e traz ele de volta. Assim, eu vou saber que é tu quem está operando na minha vida. Irmã, depois de 3 dias, ainda teve mais uma prova, que para mim foi uma prova de fé. Meu esposo me ligou e, entre outras coisas, ele perguntou, então é assim? Você prefere esse seu Deus a mim? Eu pensei 10 vezes antes de responder, mas quando respondi, fui bem firme. Eu disse, sim, é assim. Eu sou uma serva de Deus agora, e se você quiser viver comigo, não é mais nós dois, é ele, nós e nossos filhos. Ele fez um silêncio e desligou o telefone na minha cara. Aquilo me deixou arrasada. Foi o momento mais difícil para minha irmã. Eu pensei que o meu casamento estava acabado e que ele não voltaria mais. Fiquei imaginando a minha vida sem o meu esposo.
Eu criando os meus filhos sozinha, agora que eu estava sem emprego, fiquei imaginando meu marido com outra mulher. Muitas coisas ruins se passaram pela minha cabeça. Eu chorei bastante. Um temor muito grande entrou no meu coração. Mas continuei orando e pedindo a Deus que me desse forças. Eu havia escolhido um caminho e não iria mais voltar atrás. Aquela noite também eu chorei a noite inteira, mas orei a noite inteira. Cada lágrima que eu derramei foi nos pés do meu Senhor. Não dormi aquela noite, Deus sabe. Porém, no outro dia, às 6 horas da manhã, ele chegou em casa. Estacionou o carro, entrou e me abraçou, dizendo que aceitava as minhas condições e aceitava também esse Deus na nossa vida, porque ele me amava e não sabia viver sem mim. Foi um momento muito emocionante para mim. Me lembro que eu estava sentada na cadeira da sala, dando de mamar ao meu filhinho mais novo, e nós ali nos abraçamos e choramos, e as nossas lágrimas caíram sobre o nosso filhinho também. A partir daí, ele não reclamou mais, nem da roupa, nem dos enfeites, nem de nada. Não exigia mais nada de mim. E depois, irmã, ele começou a ir à igreja comigo. E aos poucos ele foi parando de fumar. Depois foi parando de beber. E aí ele aceitou ao meu Deus também. E depois ele foi batizado. E foi totalmente transformado. Irmã, quero dizer algo aqui para as minhas irmãs que têm maridos que ainda não são convertidos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O agir de Deus é de uma forma diferente na vida de cada um. Eu falo aqui bem rápido, eu sei, para que esse testemunho não fique cumprido. E por causa disso, vocês vão ficar com a impressão de que Deus tratou na vida do meu marido da noite para o dia, mas na realidade não foi assim. Dali para a transformação dele, para a conversão, se passaram mais ou menos uns 5 anos. E isso quer dizer que eu tive que aguentar o meu esposo ainda bebendo e fumando dentro de casa. Quando ele sentava para assistir jogo, eu precisava trazer a cerveja da geladeira para ele. E trazia a cerveja e trazia petiscos para ele comer, tira-gosto, eu mesmo fazia. E também sentava do lado dele para assistir futebol com ele. Sabe o que é isso, irmãs? É tolerância, é continuar participando da vida dele. E porque eu participava da vida dele, no dia de domingo, ele me acompanhava até a igreja. E assim, Deus foi trabalhando na vida dele. Não era fácil, nas tardes de domingo, quando ele queria ir para a casa dos amigos, onde tinha churrasco e bebida. Mas eu ia, levava nossos filhos e ficava lá, vendo meu esposo beber e fumar e falar palavrão junto com os amigos. Era uma coisa terrível para mim. Porém, eu entendia que do mundo que eu tinha saído, ele ainda precisava sair. Mas eu tinha fé que o meu Deus estava trabalhando nisso. Assim, eu fui tolerante e perseverante. E nunca eu pressionei o meu esposo. Nunca eu xinguei o meu marido pelo cigarro dele ou pela bebida. Afinal de contas, quando nós nos conhecemos, eu era dona de bar. E eu bebia e fumava também. E fazia até coisa pior. Então, eu não fui dar uma de santarrona para cima do meu esposo, só porque Deus havia me alcançado primeiro. Eu entendia a condição pecaminosa na qual ele ainda se encontrava. E eu orava noite e dia para que Deus o libertasse também. Então, uma das mensagens que eu quero deixar aqui é tolerância e paciência e perseverança. Muitas esposas perdem os seus maridos porque não têm paciência.
Mas aí você pode me perguntar: irmã, por quanto tempo eu devo ter paciência? Ah, minha irmã, o tempo é de Deus. Deus é que sabe o tempo que Ele tem determinado para a salvação de cada pessoa. Mas peça, ore, busque, é Deus quem faz o milagre. Mas enquanto Ele não faz, mostre ao seu esposo que você é crente de verdade, uma crente amorosa, uma crente mansa, para que ele deseje ser crente também. Mas depois desses anos, o Senhor transformou o meu esposo. E hoje ele é um homem completamente mudado. E não só nos seus modos, mas também nas suas vestes. Ele não usa mais nem bermuda, nem blusa regata. Nunca mais nós fomos na praia, apenas para os nossos filhos passearem um pouco, mas ele não fica mais nu na praia como ele ficava antes. Não se sente mais bem. Hoje ele é mais conservador do que eu quando se trata de guardar o corpo. Portanto, irmãs, sejam sábias, porque Deus quer salvar e não lançar fora. E esse é o meu testemunho que eu quero contar para explicar para vocês como foi difícil largar essas coisas mundanas. E não somente por causa de mim, mas por causa do meu esposo. É mais difícil quando a gente é casado, mas nada é impossível. Lembrem que nós temos Deus ao nosso lado. Às vezes, a única coisa que nós temos que fazer é orar e descansar no Senhor e deixar Ele trabalhar. Amém? Deixo vocês com esse testemunho. Meditem e reflitam.